recebendo aqui uma convidada especial, é a doutora Poliana Torres, diretora-geral do Hospital Regional de Guarabira, o hospital que vive um novo tempo, e aqui não são só palavras, nem discurso de político, até porque eu não sou política, mas é a constatação de uma pessoa que trabalha na imprensa e que busca as informações e saber o que anda acontecendo. Pois bem, muitas transformações aconteceram neste pouco mais de um ano da doutora Poliana nessa condição de diretora do hospital e agora, assim, coroando essa era em que ela está como diretora, acontecendo, tornando-se realidade a reforma do Hospital Regional de Guarabira, que eu acho, inclusive, que dizer que é uma reforma é algo muito pequeno, porque o hospital vai ser totalmente derrubado para ser reconstruído. A gente viu o projeto e é um projeto espetacular, magnífico, e já era merecido, e já fazia tempo que a população sonhava com esse projeto. Doutora Poliana, muito obrigada por atender o nosso convite, para estar aqui hoje com a gente, para falar desse assunto tão importante para a vida da população. Afinal de contas, o Hospital Regional de Guarabira atende a pacientes, a população de mais de 25 municípios, cerca de 26 municípios da nossa região. Seja bem-vinda. Bom dia, Michele. Eu quero mandar um abraço para todas as pessoas que nos assistem agora, e principalmente para as pessoas que trabalham comigo, os funcionários do Hospital Regional de Guarabira, que estão fazendo um grande trabalho, nos ajudando aí, como você bem colocou, na reforma, que a gente não pode chamar de reforma, é uma reconstrução. Nós deixamos esse nome reforma porque esse hospital, que é de grande importância, ele não pode parar. Doutora, eu participei de uma das reuniões em que a senhora esteve junto com vários engenheiros, representantes do Projeto Amar, representantes do governo do estado, da própria Secretaria Estadual de Saúde, e a senhora salientava naquele momento que essa reforma era algo desacreditado da população, por ser algo tão batido, tão desgastado pela classe política. Michele, ao assumir o hospital, nós tivemos em média umas 4 reuniões, exatamente porque houveram mudanças na Agevisa e o projeto precisava ser bem feito. Você sabe que tudo que é bem feito tem que ser estudado e reestudado. Mas o governador se comprometeu e está aí a nossa reforma. Naquele momento, quando a senhora falava desse descrédito da população em relação à reconstrução do hospital regional, a senhora tentava passar para aqueles profissionais que estavam assumindo ali essa responsabilidade e que isso tem um peso muito maior do que exatamente essa construção? Na realidade, eu aproveitei aquela oportunidade para passar a responsabilidade para eles. É muito dinheiro investido, existe uma boa vontade do governador, do secretário de saúde em aumentar, muitos serviços. Então, tem que ser um serviço bem feito, porque a população de Guarabira e de toda a região merece. De fato, essa reconstrução do regional, ela começou nesta semana passada, ou esse processo de reforma, de mudança, vamos dizer assim, já estava acontecendo internamente? Na realidade, há mais ou menos 20 dias, nós começamos a fazer mudanças de setores, porque uma das propostas apresentadas é que ocorra essa reforma, porém que o hospital não pare nenhum serviço. Então, nós fizemos alguns estudos, mudamos alguns setores e, efetivamente, já começou a reforma. Quais foram os setores que sofreram essas mudanças e quais foram as mudanças? A sala da direção mudou. O faturamento hoje encontra-se na 2ª gerência. E o arquivo, nós precisamos, o governo do estado, eu até agradeço aqui ao pessoal da Secretaria de Educação, em nome de Carlos Eduardo, que nos cedeu algumas salas,
para que fossem guardado todo o arquivo. E dividimos ao meio, né, o setor onde eu ficava, que hoje vai ser o banco de leite. É o setor do bloco administrativo. O setor do bloco administrativo, exatamente, que lá funcionará o banco de leite. Já está funcionando? Não, está passando por uma reforma, ele está sendo adaptado para que passe a ser, passe a funcionar. Como também todo o setor externo, aquela parte de endoscopia, de ultrassonografia e de especialidades, funcionam hoje junto ao laboratório. Tudo isso para que a reforma começasse efetivamente, porém nenhum serviço fosse parado. Doutora, com essas modificações, com essas mudanças, o espaço estreitou, é óbvio, um local, por exemplo, onde funcionava tão somente o laboratório, passou a funcionar outros serviços. Isso fez com que alguns transtornos aconteçam, como, por exemplo, em alguns momentos, em alguns períodos, a superlotação de pessoas. Como é que isso tem sido tratado para a população? De que forma a direção, a senhora, na condição de diretora do hospital, tem pedido a compreensão das pessoas? Na realidade, a gente sabe que todo mundo vai ter que fazer um pequeno esforço para que ocorra uma grande mudança, uma mudança de sucesso. Então, eu tenho pedido para que marque um pouco menos de exames, porém que nenhum serviço, nesse momento, pare. Estamos trabalhando com sinalização. Estou aqui hoje no seu programa de grande audiência para a gente fazer esses esclarecimentos, porque é importante a população saber, né? Tanto na parte visual de orientação, como a partir de programas, não só o seu, como outros, que eu vou comparecer para fazer esclarecimentos. Como é que está sendo feito, por exemplo, essa abordagem às pessoas? Está havendo reclamação, as pessoas estão reclamando. Quando a senhora disse aí, eu pedi para que marcasse menos exames, marcasse menos por turno, por dia, por horário, isso significa que no final de cada mês haverá uma diminuição na prestação de serviço em relação ao que acontecia antes da reforma? Na realidade, nós estamos preocupados, né, com a acomodação melhor do cliente. Eu não quero parar. E se for necessário, tanto a endoscopia como a ultrassom, a gente vai passar a fazer finais de semana para que a gente, pelo menos, mantenha o número. Diminuir jamais. Essa tem sido uma luta de vocês, né? Quando eu digo de vocês, eu me refiro à senhora e a todo o corpo de diretores do hospital, assim como a cúpula da Secretaria Estadual de Saúde. Tem se preocupado bastante com essa questão. A Secretaria de Saúde ela é muito presente hoje. E eu quero agradecer imensamente aos coordenadores do hospital e aos prestadores de serviço, que eles não medem esforços. Sábado, domingo, feriado, à noite, a gente tem tentado fazer um projeto em que as coisas continuem a andar. Esse é o nosso principal objetivo. Eu até brinco com eles que a gente está trocando os pneus com o carro andando, mas que tem dado certo. É algo impossível, mas que precisa ser feito de alguma forma, né? E está sendo feito. Para quem está acompanhando a gente agora, eu estou conversando com a doutora Poliana Torres, diretora-geral do Hospital Regional de Guarabira, que já começou o seu processo de reforma e ampliação, de reconstrução de um novo hospital. E, obviamente, quando a gente falava sobre esse assunto, no início do programa, registrando que teríamos a satisfação de recebê-la aqui, a gente dizia que é como a gente morar numa casa e precisar fazer alguma modificação, alguma reforma em algum cômodo dela. A senhora acredita que a população compreende que esses transtornos, que esses pequenos problemas são momentâneos? A senhora acredita que vai haver boa vontade da população em reconhecer que esse momento é preciso que cada um dê um pouco de si? Sim, Michele, esse foi um momento tão esperado, não só por Guarabira, como por toda a região, que a gente precisa comemorar. E eu peço a compreensão de todos, porque eu garanto que nós estamos dando o nosso melhor para que haja esse funcionamento,
para que não pare, para que todo mundo seja atendido da melhor forma possível. Agora, todo mundo também, né, precisa nos ajudar. O corpo de funcionários, como é que tem se mostrado nesse momento ímpar e sui generis do hospital? Está todo mundo ainda sem acreditar realmente no que está acontecendo. Mas foi prometido, foi cumprido e a gente tem muita coisa boa aí, porque não é só a reforma do hospital, é a implantação de novos serviços. E com isso nós vamos ter que aumentar a quantidade de funcionários, vamos melhorar os aparelhos. Então, a população ela só tem a ganhar com essa reforma. Quais são os novos serviços que serão ofertados pós-reforma do regional? A maternidade ela passará a ser alto risco, haverá um aumento no número de salas de cirurgia. Hoje são 3. Hoje são 3, passará a ser 6. Não é? Passará a ter também cirurgias ortopédicas, já vão iniciar no setor externo a colocação do tomógrafo, não é? E aí nós vamos ter um serviço de telemedicina com o neurologista. Então, assim, o que vai diminuir o número de transferências desnecessárias, por exemplo, um acidente, uma pessoa cai hoje, então ela bate a cabeça, ela vem para o regional, ela faz a tomografia, a gente manda e por telemedicina já recebe o laudo do neuro. Então, se for necessário, será levado ao trauma. Se não, será feito o tratamento no regional mesmo. Doutora, existem outras dúvidas por parte da população da nossa região, quando se diz, por exemplo, novos serviços serão ofertados a partir, né, da conclusão dessa reforma. E aí, algumas pessoas já nos perguntaram o seguinte: assim como já está acontecendo em alguns hospitais da Paraíba, que não seja só na capital, cirurgias bariátricas, o hospital regional também vai estar apto, vai ter estrutura para a realização de cirurgias bariátricas? Michele, você gosta de que eu responda as coisas sempre em primeira mão aqui no seu programa. Esse aí ninguém sabe ainda não. Essa semana nós fechamos o Opera Paraíba, né, para o Hospital Regional de Guarabira. Então, eu vou conversar com a Lidiane, que é a coordenadora da Gerave, e vamos decidir ainda quais são os procedimentos que a gente vai conseguir implantar. E a cirurgia bariátrica ainda está sendo conversada, ainda não é certo, mas a partir do momento que as salas estiverem prontas, não tem por que não implantar aqui. Não é um serviço para agora. Porém, o Opera Paraíba nós já iremos começar o Opera de imediato. Paraíba acontece ainda esse ano? Estou prevendo para dezembro. Para dezembro desse ano. Sim. Quantas pessoas poderão ser atendidas ao todo nesse Opera Paraíba? Bem, na nossa gestão nós criamos esse mutirão, não é, que diminuiu em muito o número de esterectomias. Porém, eu estou fechando com Lidiane para que nós deixamos todas as terças, todas as quintas e pelo menos um sábado ao mês. O vereador Nau Fernandes, na semana passada, em sua fala na Câmara Municipal, lhe parabenizou pelo trabalho de ter zerado a fila das cirurgias no Hospital Regional de Guarabira. De fato, não existe hoje uma fila de espera por cirurgias no regional? Depois que nós implantamos o mutirão, eu não digo que nós zeramos, porque não tem como zerar. Todos os dias nós recebemos laudos. Mas ontem nós só tínhamos 50 laudos no Hospital Regional de Guarabira. Antes, quando se falava em cirurgia do hospital, tinha gente que ia há mais de um ano. E nós temos relatos de pessoas que esperavam há mais de um ano pela cirurgia. Hoje se reduziu a quanto o tempo de espera de um paciente que precisa de uma cirurgia no hospital? Uma cirurgia que não seja de emergência, ou seja, cirurgias eletivas. No máximo em 15 dias. Tudo só depende do resultado dos exames. Nós implantamos na nossa gestão um mutirão exatamente com esse intuito de diminuir a fila que o governador chama de fila da vergonha. E agora nós estamos trazendo o Opera Paraíba para que as cidades próximas, as pessoas consigam realizar as cirurgias aqui em Guarabira.
evitando deslocamento para João Pessoa, para Campina. Os familiares ficam preocupados. Então, algumas pessoas têm me procurado no sentido de sair cirurgias para Mamanguape, para João Pessoa e Campina Grande, e eles querem ficar aqui. Por isso que nós trouxemos o Opera Paraíba. Por uma questão óbvia, logística, né? Logística, mais cômoda, inclusive. Agora, doutora, a gente tem recebido algumas reclamações no sentido de transferências de pacientes, seja para João Pessoa, principalmente, ou para Campina Grande. Algumas pessoas, alguns parentes, acompanhantes de pacientes têm reclamado de uma certa demora nessa transferência. A agilidade na transferência de um paciente que esteja internado no hospital regional e que precisa ir, por exemplo, para o hospital de trauma em João Pessoa, essa transferência, a rapidez dessa transferência depende única e exclusivamente do hospital regional? Olha, Michele, quando nós recebemos um paciente, é feita uma primeira avaliação e o médico vê a necessidade de transferência ou não. A partir do momento que ele vê que é necessário essa transferência, nós mandamos um e-mail para o hospital e ele firma a ida. Às vezes as pessoas não entendem que o hospital está sem vaga e a vaga é negada. Infelizmente, isso ainda ocorre. A gente sabe que o hospital de trauma é um hospital que ele vive cheio. Você sabe, como jornalista, que foi lançado agora o Coração Paraibano. Inclusive, nós temos uma ambulância aqui. Está sendo um sucesso. Um paciente infartado que passava 10, 15, 20 dias, um mês. Hoje é média de 1 hora e meia. Então, hoje já não existe fila para infartados, muito menos para cateterismo, só se for o eletivo. Porém, em casos de acidentes, de trauma, nós só podemos firmar a ida do paciente, ou seja, levar o paciente no momento em que a vaga é liberada. Eu não posso colocar um paciente numa ambulância e levar. Se eu chegar lá e não tiver vaga, como é que eu vou fazer com o paciente? É injusto atribuir essa responsabilidade ou essa demora ao hospital? Com certeza. O nosso papel é avaliar, ver a necessidade, mandar o e-mail e liberar a ambulância. E às vezes, principalmente em feriados e finais de semana, a demanda aumenta. As pessoas também, elas precisam ver a importância de não dirigir bebendo, de andar em motos com capacete, né? Isso seria uma forma de nos ajudar. Então, tudo recai sobre o regional. Ontem foi um dia que eu tinha 4 transferências. E todas praticamente chegaram de uma vez. Então, todas precisam passar por isso. Não é só chegar, colocar numa ambulância e levar. É toda uma burocracia para que o paciente chegue no trauma e seja atendido e bem atendido. Porque não adianta o hospital regional mandar o paciente para João Pessoa, chega lá, não tem vaga. E aí, como é que vai ficar esse paciente? Exatamente. Eu até entendo que os familiares muitas vezes estão aperreados, querem atendimento de forma mais rápida. Eu tenho pessoas doentes da minha família e preciso. Porém, tudo tem que ser feito de forma correta. E o problema é esse, é a quantidade de vagas. O hospital de trauma, ele vive superlotado. É uma superlotação. Por isso que, às vezes, eu peço a vocês a compreensão da demora e procurem saber o porquê. Vá no serviço social e se informe. O que é que está acontecendo? Porque, às vezes, a ambulância está voltando de João Pessoa para levar o paciente, entendeu? E muitas vezes eles ficam sem entender o porquê. O papel do serviço social é exatamente esse: esclarecer a situação, né, do paciente e a família. Se é de transferência, se é para ir e voltar, e muitos pacientes vão só fazer um exame e voltam. O que está acontecendo? E muitas vezes não procuram o serviço social. Doutora, falar aqui um pouco a respeito da equipe de profissionais do Hospital Regional. Nós temos, né, o hospital tem médicos, aqui vou me restringir só à questão dos médicos, que são grandes profissionais que prestam serviços em todo o estado da Paraíba, né? E a senhora fez questão de escolher uma equipe aguerrida, uma equipe que fosse capaz de
de preencher uma lacuna imensa, né, que existia e que existiu durante muito tempo no hospital. A gente não escuta mais falar, por exemplo, de médico que abandonou o plantão para ir para eventos de A ou B, seja ele social ou político. A senhora teve certas dificuldades no início da sua gestão com isso. Michele, ao assumir o hospital, eu digo que o meu principal objetivo era melhorar a qualidade de atendimento a toda a população do Brejo. E eu prezo por isso, continua sendo o meu objetivo. Então, todos esses problemas que você citou, eles existiam, e nós estamos aqui para fazer o melhor. Como você bem sabe, a gente colocou um serviço de ouvidoria. Eu preciso escutar as pessoas. Eu preciso saber o que elas acham do atendimento. E hoje eu tenho profissionais que eles estão comprometidos com o que fazem. E isso foi uma ordem que veio do secretário e do governador. Nós queremos pessoas que vistam a camisa do hospital e tratem as pessoas do jeito que elas merecem, da melhor forma possível. Inclusive, vou dar outra notícia que eu acho que você vai gostar. Por favor. Ontem nós entramos em contato com a SPEP, que é a Escola de Saúde Pública, para que a partir de janeiro nós possamos trabalhar com capacitação de atendimento ao público, capacitação de conduta e ética profissional, fluxo na parte interna do hospital, para que a população ela seja muito bem atendida e que fale também do hospital. Né? É um hospital que ele resolve muitas coisas. Hoje não precisa tanto ir a João Pessoa mais não. É um hospital que está caminhando cada dia para o seu melhor. E eu sei que com essa reforma nós vamos evitar muitas viagens. Qual a média de pacientes atendidos mensalmente no hospital regional? A senhora tem esse número? Na urgência, em partos? No geral. Olha, Michele, em média, 24 horas é uma média de 150 pacientes só na urgência. Em relação a partos, é uma média de 205 partos mês. Em relação a cirurgias eletivas, uma média de 120 após o mutirão. Endoscopia, uma média de 90. Nós também colocamos cardiologista, que faz uma média de 100 atendimentos. Então, ao final, nós podemos dizer que o hospital faz uma média de 7.000 a 8.000 atendimentos. De toda a região? De toda a região. Como é que é feita a marcação de exames? Algumas pessoas chegam a profissionais, a gente, como profissionais de imprensa também, dizem, eu queria marcar um exame no hospital regional, mas eu não sei como fazer. Como é que deve proceder essa marcação de exames? Outra coisa que nós conseguimos na nossa gestão foi trocar a gestão dupla por uma gestão estadual. Então, hoje... O que é que seria uma gestão dupla? Antigamente, da outra vez que você me fez essa pergunta, teria que ir ao PSF, ir para a Secretaria Municipal de Saúde, e houveram até algumas reclamações em relação a essa demora, né, para que a gente pudesse marcar. Agora não. Você vai vou dar um exemplo de uma endoscopia. Você vai ao seu PSF, o médico solicita, e na própria Secretaria de Saúde do município, quando eu falo do município é fora de Guarabira, você já consegue marcar para cá. E aqui nós podemos fazer junto ao já no hospital. Quando o paciente é daqui da cidade de Guarabira? Quando o paciente é daqui. Ele vai ao médico, o médico prescreve solicita aquele exame. Isso. E o paciente já vai direto para aquele setor do hospital. Para ser marcado. Quando é fora de Guarabira, ele vai para a secretaria do seu município e por lá já é marcado. Há uma fila de espera em relação a isso? Depende, por exemplo, a colonoscopia, que foi um serviço que foi implantado também na nossa gestão. Não existe pactuação junto aos municípios, né, com esse tipo de procedimento. Então, nesses que não existe pactuação, ainda existe uma fila. Mas eu estou querendo aumentar os dias para 3, para ver se a gente consegue diminuir ao máximo possível.
Doutora, a gente viu também que o hospital tem realizado diversas ações em campanhas emblemáticas, a exemplo do Outubro Rosa, Novembro Azul. A gente viu que na semana passada teve uma ação muito importante. Hoje, por exemplo, teve uma blitz, foi implantada uma blitz dentro do Hospital Regional de Guarabira. Eu queria que a senhora falasse sobre isso. Não é porque nós somos um serviço de atenção terciária, a gente chama Hospital Serviço de Atenção Terciária, que a gente não possa trabalhar a conscientização e a prevenção. E é algo que, desde que eu entrei aqui, nós pretendemos trabalhar, e eu fico muito feliz quando eu vejo que os coordenadores hoje, eles já fazem um projeto e eu só faço aprovar. Antigamente, não é, quando eu entrei, você me ajudou muito nisso, até aproveito para lhe agradecer. Obrigada. Né? Eu que agradeço a oportunidade. A gente conseguiu começar esse trabalho de prevenção mês a mês. E hoje o hospital faz e os coordenadores fazem um segundo trabalho. Então, nós, semana passada, oferecemos um café da manhã e os exames de PSA a alguns homens que estavam no hospital. E hoje, os coordenadores de enfermagem, Cleiton, aqui eu mando um abraço, Vanessa, e a todos que participaram, fizeram uma blitz. Como é que foi essa blitz? Eles percorreram o hospital com panfletos e foram dando orientações. E apesar de ser Novembro Azul, as mulheres também foram orientadas. Por quê? Porque todo mundo tem marido, sobrinho, vizinho, amigos. E se uma mulher não conseguir convencer um homem, ninguém mais convence. Exatamente. Então, a gente aproveitou, né? E tentou quebrar tabus, desmistificar algumas brincadeiras que são feitas até de forma chata, de mau gosto, não é? E conseguimos trazer 26 homens para os exames, onde nós vamos conversar com os urologistas para que eles façam o atendimento de retorno desses exames. Doutora, eu queria que a senhora fizesse um comentário de quando você chegou ao hospital e se deparou com aquele corpo de funcionários e para o que você imaginava que seria ideal para o hospital e para o que você vê hoje, né? Houve mudanças de comportamento com essas palestras internas, com essas reuniões, com esses treinamentos, dos quais eu testemunhei, presenciei que muitos profissionais passaram. Michele, como você bem começou aí o programa, né? Houve uma mudança gigantesca. Como eu também já falei, os profissionais hoje, eles vestem a camisa do hospital e têm que vestir. Nós trabalhamos, eu costumo dizer que nós trabalhamos com o que a pessoa tem de mais importante, que é a saúde. E quem não está sendo atendido, alguém importante está sendo. Então, nós estamos fazendo esse trabalho de conscientização para que as pessoas entendam o porquê que eles trabalham, para quem eles trabalham, qual o objetivo. É muito bom quando você entende e você sabe a sua importância. Nós temos tentado mostrar a cada setor que não existe profissional mais ou menos importante. Que o hospital... Todos são fundamentais. Todos, né? são fundamentais. E que, para que o hospital funcione, cada um vai ter que fazer a sua parte. Não é só quem está ali de frente, diretamente, com o paciente. Nós temos várias pessoas que, indiretamente, também trabalham para o paciente. Mas o que eu notei foi um desestímulo. Por isso que hoje a gente faz reuniões de capacitação e de entendimento. Eu preciso saber o que eu estou fazendo, eu preciso gostar do que eu estou fazendo e eu preciso me identificar com o que eu faço. Senão o trabalho não anda. E precisa ser geral. Por isso que durante a minha gestão foram feitas N trocas. Quais são as perspectivas para 2024 do âmbito do Hospital Regional? A gente está falando aqui de mudanças internas que foram implementadas na sua gestão e é preciso, né, que seja dado a César o que é de César
e a Poliana, o que foi implementado por Poliana. Essa reconstrução do hospital, ela vai materializar toda essa mudança que já vem acontecendo internamente? Depois dessa reforma, as pessoas, de modo geral, elas vão poder, né, ver de fato que tudo mudou? Nós estamos trabalhando para isso, né? Eu digo que é igual a uma mulher. A gente não pode só mudar o externo, não. A gente precisa mudar o interno também. E assim, mas eu também, Michele, eu preciso dizer que é um trabalho de formiguinha, né? Como eu já falei, nós estamos trabalhando para capacitação, para melhora de serviço, para aumento de serviço e para que a gente aumente a resolutividade do hospital, para que possamos resolver a maior quantidade de serviços possíveis. Queremos trazer mais serviços, mas estou aí marcando uma reunião com o Dr. Johnny, para a gente, porque também não adianta eu aumentar nesse momento. Esse momento é de organização estrutural, para que no momento que nossa estrutura esteja pronta, nós possamos também aumentar os serviços. Por isso também que eu estou capacitando as pessoas nesse momento. A senhora falou que de 3, o hospital passará a ter 6 salas de cirurgias. Nós temos hoje um setor pediátrico, nós temos o setor de UTI e em relação aos leitos, eu queria que a senhora falasse em números, quantos existem hoje e quantos nós teremos, ou o hospital passará a ter depois da reforma? Hoje nós temos 96 leitos, juntando a urgência, a clínica médica, a pediatria, alojamento, clínica cirúrgica, ok? Nós vamos passar para 135 leitos. É uma mudança brusca. E com esse aumento de leitos, o que é que nós pretendemos fazer? O aumento também de serviços, principalmente na parte de internamento e na parte de cirurgias. E também eu estou pretendendo ver aí os serviços de vascular. Ainda é grande o número de, principalmente, pacientes diabéticos que não se cuidam e evoluem, infelizmente, para uma necrose. E precisam ir para João Pessoa. Precisam ser transferidos. Para amputação. Outro propósito que nós temos é o aumento na hemodiálise, que é um problema hoje na nossa região. Pessoas que precisam ir para João Pessoa para fazer uma sessão de hemodiálise que é extremamente desgastante e voltar. Eu pretendo trabalhar bem nessas áreas, principalmente. A senhora acredita que todas essas mudanças que a gente sabe que são necessárias e que é um desejo seu, não só como diretora, mas como profissional da área de saúde, né, que o a senhora acredita que de fato isso vai acontecer ou é utópico achar que tudo vai ser modificado? Não, com a boa vontade que o nosso governador tem, não é utópico, não. Vai acontecer, assim como aconteceu o Coração Paraibano, assim como aconteceu o Opera Paraíba, assim como começou a reconstrução do nosso hospital, assim serão implantados novos serviços, sim. Boa vontade temos. No que depender da gestão aqui, tá aperreando o secretário de saúde, vocês podem contar comigo. Doutora Poliana, para a gente encerrar, são 33 minutos, viu, de entrevista. A gente viu que antes da sua chegada havia uma exploração muito grande, infelizmente, de alguns membros da classe política em relação ao hospital. Eu vi a hora ter político que montasse uma barraca ou então pedisse um leito para ficar instalado lá no hospital 24 horas. Infelizmente, para tirar proveito político disso no momento de maior fragilidade da população. E aí, com a sua chegada, né, parece que você já chegou de vassoura na mão, botando todo mundo para fora. E a gente sabe que isso gerou, né, muitos descontentamentos nos bastidores. E chegou, inclusive, a senhora chegou, inclusive, a ser alvo, né, do que a gente chama de fogo amigo. Não é que a senhora passou a ser adorada por aqueles políticos que faziam questão de se utilizar
politicamente do hospital regional. Mas essa dificuldade de relacionamento, ela diminuiu. Esses políticos que se aproveitavam do hospital, eles entenderam que o seu propósito é fazer com que o hospital funcione. E ele funcionando bem, politicamente todo mundo ganha, né? Todo e qualquer político ganha. Michele, nós tivemos alguns problemas e tentamos resolver da melhor forma possível. Infelizmente, eu não vou conseguir agradar. Eu cheguei já a ouvir alguns dizerem assim, ela é muito forte. Forte não, eu tenho boa vontade. Eu tive alguns problemas, tentamos resolver da melhor forma possível, né? Em conversas. Mas, porém, com o mutirão, não precisa mais ninguém me ligar. Então, acho que quando a gente consegue fazer um trabalho sério, um trabalho para as pessoas, quando a gente consegue escutar as pessoas, não precisa ninguém estar ligando, não. O hospital é do povo. Não precisa estar privilegiando o paciente A ou o paciente B. Todo mundo está sendo atendido. O hospital, as portas estão abertas para todos. Seja A, seja B, seja C. E foi difícil, mas eu acho que a gente está conseguindo. Pelo menos o nosso propósito é que todos sejam atendidos. E foi atendido pelo médico e ponto final. Porque realmente existia uma política muito grande. Foi meio complicado. E não é que eu seja forte. Eu tenho coragem de trabalhar, eu arregaço a camisa. Eu não tenho dia, eu não tenho hora. Você sabe que você... Quando precisou saber alguma notícia, sábado, domingo, feriado, dia santo, não tenho isso. Então, o que eu peço às pessoas é, trabalha com seriedade, trabalha com resultado. E com isso, a gente não precisa usar da política. Doutora, muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa e parabéns por toda essa evolução que a gente tem visto sendo implantadas na sua gestão lá no Hospital Regional de Guarabira. Eu que agradeço, Michele. Quero mandar um abraço aqui a todos que me ajudam, que vestem a camisa. Quero mandar um abraço aqui a toda a população. Aproveitar aqui um abraço para o pessoal de Belém, ao qual eu fui diretora. Pessoal de Bandaneiras, ao qual eu trabalhei muito tempo. A minha amiga Vanessa Viegas, diretora de Solânia. A você, agradecer a oportunidade de estar aqui mostrando o meu trabalho. Um abraço grande. Um abraço, doutora. Obrigada pela participação. E ela chegou chegando, viu? Chegou chegando. E vou dizer uma coisa, assim como determinado político que me disse, ela é muito forte, ela é muito forte. Ela não tem só as costas largas não, viu? Não é só as costas largas não, né?